Olá pessoal da Contato VIP, eu sou a Maura, me chamo Maura da Silva Laitsky, eu sou advogada criminalista, eu sou formada pela Universidade de Passo Fundo, especialista em Ciências Criminais pela Universidade Regional de Chapecó, sou mestre em Ciências Criminais pela PUC de Porto Alegre e estou concluindo meu doutorado em Educação pela Universidade de Passo Fundo. Eu sou sócia proprietária do escritório Silva Laitsky e Saúgo, atuo especificamente na área criminal há mais de 15 anos. O escritório trabalha em outras áreas, mas especificamente eu trabalho nessa área. Trabalho também com o Tribunal do Júri, que é uma das minhas grandes paixões, e também no atendimento no dia a dia de todas as áreas que envolvam o direito criminal. O caminho do direito é um caminho que ele é uma paixão mesmo antes da faculdade, Eu sempre fui apaixonada, eu nunca me imaginei exercer uma outra profissão que não estivesse relacionada ao direito, e não só ao direito criminal. Tanto que eu brinco que quando eu entrei na faculdade, eu me decepcionei nos 2 primeiros semestres, porque eu imaginei que eu fosse entrar na faculdade e eu já começasse a trabalhar com casos, a trabalhar com direito criminal. Então, nos primeiros semestres ali eu imaginei, não, mas não era bem isso que eu imaginava. Então, a paixão ela é muito forte. Logo no início da faculdade, eu já comecei a trabalhar num escritório de advocacia e eu tenho que agradecer muito, os meus padrinhos, o Dr. Everson Pandolfi, o Dr. Eduardo Beus, porque eu não fui uma simples secretária, Eu fui, na verdade, uma pupila dos 2 advogados que começaram a me ensinar e fazer com que eu me apaixonasse pelos caminhos da advocacia. Em nenhum momento da minha vida eu tive dúvidas de que eu queria trabalhar na área criminal. Então, quando eu me formei, a primeira coisa que eu fiz foi justamente buscar um aperfeiçoamento, buscar uma qualificação na área, porque o direito criminal ele não envolve só direito, ele envolve psicologia, ele envolve uma relação com as pessoas que vai muito além do que a lei determina. Então, para isso, eu acabei deixando o escritório onde eu comecei e fui em busca dessa qualificação, Me mudei para Chapecó e depois para Porto Alegre. E agora retornei a Passo Fundo. Já fazem 7 anos que eu estou aqui novamente trabalhando nesta área, que é a área que eu tenho uma paixão e que eu não consigo me ver trabalhando em outra área que não seja a área do direito criminal. Também associado a isso, o que me leva ao caminho do direito é a docência, que faz com que eu consiga despertar em novos alunos esta paixão que eu tenho pelo direito. E não só pelo direito, esta paixão que eu tenho por mudar as condições dessas pessoas que precisam se submeter à lei ou até mesmo à censura dessa sociedade que vive num momento bastante difícil. Bom, o principal desafio de exercer a advocacia na área criminalista é ser mulher. Ser mulher é algo muito complicado na área criminalista. Por quê? Porque é uma área que sempre foi um campo exclusivamente masculino, Tanto que quando eu optei na faculdade, justamente por já iniciar as minhas pesquisas no TCC, ainda trabalho de conclusão de curso, na área do direito criminal, todo mundo ria, tu vai fazer o teu TCC, mas tu não vai trabalhar na área, porque é uma área masculina. Então a gente sofre muito, em relação a isso. Por quê? Ser mulher e trabalhar na área criminalista, você tem que provar 2 vezes a tua competência. Enquanto que você acaba vendo homens que trabalham ou que muitas vezes têm até conhecimento menores ou formação menor do que formação que uma mulher tem, ele nunca é colocado à prova. Mas o conhecimento e a competência de uma mulher na área criminalista sempre é colocada à prova. Ouvir as expressões, você é tão bonita, você é tão delicada, como é que você entra num presídio, você parece tão delicada, como é que você enfrenta um promotor no tribunal do júri, você vai para uma delegacia, você entra num presídio. Então são expressões que você ouve diariamente. Então, trabalhar na área criminal, o principal desafio é ser mulher, porque você precisa provar todos os dias a tua competência. Você precisa provar todos os dias que você é capaz. E muitas vezes essa prova, ela é uma prova exclusivamente que se faz em relação às mulheres.
Quando você está defendendo, e aqui eu vou dar um exemplo, alguém que matou, você não está defendendo o ato de matar. Você está defendendo o indivíduo que, em determinado momento da vida, por um determinado motivo, numa determinada circunstância, acabou cometendo um crime. Mas o que as pessoas não conseguem entender é que o advogado criminalista, ele não é criminoso, né? Então a gente ouve muito a expressão defende criminoso, leva para casa. Defende criminoso, é tão criminoso quanto criminoso. O que precisa ficar muito claro é que a gente não defende o crime, né? Muitas vezes me perguntam, você defenderia um pedófilo? Sim, já defendi, né? E não foi um só, foram alguns. Agora, se você me perguntar, você defende a pedofilia? Não, jamais, sob hipótese alguma. O que o advogado criminalista defende é o direito que o indivíduo tem a ter um processo justo e legal, para que o processo dele seja de acordo com a lei vigente, que sejam respeitados todos os momentos e todos os trâmites desse processo. Agora, jamais você pode confundir a pessoa do criminalista com a pessoa do criminoso. São pessoas diferentes. O que o criminalista faz é defender o direito do criminoso a ter um processo legal, né? E legal, ele acaba sendo um processo justo. Isso não significa que ele será absolvido ao final, né? Isso não significa. Muitas vezes o que você busca é simplesmente o respeito às regras do jogo. Só isso. E essa confusão que a sociedade faz entre o criminalista e o criminoso é um dos grandes desafios que a gente tem, porque muitas vezes você acaba sendo considerado tão criminoso quanto o teu cliente, né? E isso acaba muitas vezes atrapalhando até o próprio dia a dia. Muitos me perguntam, né? O que você espera do direito? E aí nós temos duas posições muito claras, né? Nós temos eu diria um mito que diz que a advocacia está com os dias contados, né? A advocacia criminal, a advocacia trabalhista, a advocacia civil, ela está com os dias contados em decorrência de alguns fatores, né? Eu vou elencar alguns aqui. Por exemplo, as ações em massa, né? Ou seja, você tem a padronização das decisões e também em decorrência da inteligência artificial. Então nós temos alguns escritórios, por exemplo, né, cidade de São Paulo, já Porto Alegre nós já temos isso, aonde você tem uma advocacia massificada, é um robô que acaba fazendo pesquisas, o ingresso de ações, então a advocacia com a inteligência artificial. Mas eu não sou adepta dessa linha de pensamento, eu não acredito nisso, né? Não acredito nisso. E agora, com essa pandemia do Covid-19, as minhas convicções elas se tornaram mais fortes. A gente está vendo que toda essa tecnologia não nos serviu para nada nessa pandemia, né? Ou seja, o contato humano, ainda a necessidade de ter alguém que vá buscar através de pesquisa, através de um conhecimento que só o ser humano tem, ela é determinante. Nós não vamos conseguir colocar a sociedade nas mãos dessa inteligência artificial. Embora muitos acreditem que a advocacia criminal seja uma advocacia que esteja, né, enderrocada, me parece que isso não é verdade. Nós temos uma perspectiva dentro da área criminal do que a gente chama de advocacia artesanal. O que seria advocacia artesanal? A advocacia artesanal é aquela advocacia que vai analisar caso a caso. Nós não temos como massificar a advocacia criminal em decisões que você aplique a mesma pena, que você aplique os mesmos critérios para uma gama gigantesca de processos. Por quê? Porque cada processo ele conta a história de pessoas, de sentimentos, de situações, de reações, de paixões e de ódio. Então isso tende a se fortalecer na nossa sociedade. Então eu não consigo imaginar que a advocacia ela tende a se enfraquecer, muito pelo contrário, a advocacia criminal ela tende a se fortalecer, mas sempre levando em consideração aquilo que eu disse, né? A possibilidade do advogado criminalista se colocar
humildemente no lugar do seu cliente, para conseguir perceber as suas necessidades, os seus sofrimentos e dar a ele o melhor atendimento possível.